O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse depois do borbulhar da água ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." No mesmo instante o homem ficou curado, pegou a sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus que o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Estimado diácono, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos fala que a vida que brota do coração de Jesus é o que pode nos trazer salvação, é o que pode curar-nos de todo e qualquer mal que nós possamos estar vivendo ou passando. E as leituras de hoje, ambas falam de água que cura. E o Evangelho salienta que Jesus é o verdadeiro médico e remédio para os nossos males. A água é apenas símbolo da graça de Deus, mas é Deus que realiza. A água é um instrumento, como no batismo que nós recebemos, não é a água que é derramada sobre a nossa cabeça, onde nós somos batizados no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A água é o sinal visível dessa força invisível que age na nossa vida. Por isso, meus irmãos, os padres da igreja, reconhece o templo que nos fala a visão de Ezequiel da primeira leitura, o verdadeiro templo que é Jesus. Por que eles dizem isso? Porque do seu lado aberto, do coração traspassado da cruz, de onde jorra sangue, água, símbolo que dá vida. Percebe-se que na primeira leitura mostra que Ezequiel vê do lado direito do templo brotar água. Também os padres da igreja, então, diz que este templo é o próprio Jesus que do seu lado aberto, nasce ali água, sangue e água. Nasce os sacramentos para nos trazer a vida. Por isso, meus irmãos, minhas irmãs, hoje a liturgia nos fala sobre vida que brota do coração de Jesus, para nos trazer salvação. Por isso, meus irmãos, Ezequiel contempla então o templo, de cujo lado direito brota água que leva a vida e fecundidade ao deserto e ao mar morto.
traz água, traz vida, traz fecundidade. Do lado aberto de Jesus brota fecundidade. Brota para nós, meus irmãos, esta vida que vai nos movimentando, nos tirando de toda e qualquer paralisia que nos impede de avançar na vontade de Deus. Por isso, meus irmãos, a água que vem do templo é viva e gera vida, porque cura. Percebe-se que a primeira leitura está falando que naquela água, naquele rio, né, brotará muitos peixes, não é? No deserto brotará ali, não é, a vida, árvores frondosas, frutuosas, para dizer, meus irmãos, essa água que jorra do templo, da visão de Ezequiel, é o mesmo templo que é o próprio Jesus, de onde brota a vida. E é a transformação que o Espírito de Deus realiza em nós, porque esta água é o próprio Espírito de Deus. Na oração eucarística terceira, diz o seguinte para nós, não é? É o Espírito Santo que dá vida e santidade a todas as coisas. Esta água que a primeira leitura nos fala, que o Evangelho nos fala, é o próprio Espírito Santo de Deus que faz essa transformação, que realiza em nós, não é, esta obra de milagres, de prodígios. E quantos de nós precisamos desta água que é o Espírito Santo para que nós também sejamos transformados e nossa vida possa gerar fecundidade? Quer ter uma vida fecunda? Quer ter uma vida onde brota frutos, não é? Frutos de santidade, frutos de testemunho? É preciso ser cheios deste Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, é a transformação que nós acolhemos quando nós abrimos a ação de Deus. Deus hoje Ele nos pede que nós nos abramos à sua ação transformadora por meio do Teu Santo Espírito. E cada um de nós, meus irmãos, trazemos um mar morto dentro de nós, não é? Um espaço de amargura, de preconceito, de egoísmo, que torna difícil nossas relações e estéril o nosso apostolado. Este mar morto, meu irmão, precisa ser tocado pela graça do Espírito Santo, pelo batismo no Espírito Santo, para tirar de nós toda esta amargura, para tirar do nosso coração tudo aquilo que nos torna estéril, para tirar do nosso coração tudo que nos paralisa, porque, meus irmãos, só o Espírito pode nos transformar. E aí, meus irmãos, no batismo que recebemos, o Espírito Santo como uma pequena fonte, que vai crescendo à medida que nos abrimos e colaboramos com a ação de Deus. Você recebeu, lá quando criança ou adulto, o batismo no Espírito Santo, essa pequena fonte que vai jorrando, que vai crescendo, que vai nos tornando pessoas, não é, espirituais, que fazem, não é, e vivam numa vida espiritual, meus irmãos, até se tornar uma torrente capaz de transformar a nossa vida e de tornar fecundo o nosso apostolado. A primeira leitura, o Evangelho, quer nos dizer justamente isso. Sejamos cheios do Espírito Santo de Deus, capaz de transformar tudo aquilo que é deserto em nós, tornar fecundo. E por fim, meus irmãos, o Evangelho nos fala que havia este homem há 38 anos vivido, não é, de forma paralisada, não é? E nos diz que, como ele, muitos de nós também somos assim, impotentes na margem da desesperança, do desespero, desiludido de tudo, incapaz de mergulhar na vida. E aí, meus irmãos, são estes homens e mulheres do nosso tempo que Cristo vem procurar. Onde quer que estejam, paralisados pelo sofrimento, pelo pecado e pelas circunstâncias da vida. E aí, meus irmãos, o mais importante que Jesus nos fala, a pior paralisia não é daquele homem que há 38 anos estava assim, mas Jesus fala a paralisia daqueles homens que não acreditaram no poder de Deus, cegos espirituais, não é? E que estavam paralisados por conta do pecado. Então Jesus quer nos falar através desse Evangelho, a pior paralisia não é a física, mas é a espiritual, provocada
pelo pecado e que só pode ser liberto pela graça do Espírito Santo de Deus. Por isso, meus irmãos, a igreja, por vontade de Cristo, dispõe da palavra e da graça que brota do seu lado aberto na cruz, que distribui sobre os homens os seus dons, os teus sacramentos. Por fim, tudo depende se damos a Deus a possibilidade de realizar em nós a profecia de Ezequiel: dar-vos-eis um novo coração. Ou ali, não é, onde Jesus diz: Jesus manso e humilde de coração, dai-me o teu coração, e infundirei em vós um espírito novo. E o que cabe a nós? Pedir este Espírito Santo, invocar este Espírito Santo, que brota do lado aberto, né, da cruz de Jesus. A cruz é para nós este sinal fecundo de onde brota a verdadeira vida. E nós sejamos assim, meus irmãos, cheios deste Espírito Santo de Deus. Então, se você pode, fica de pé. Vamos pedir esta água que brota do lado direito do templo, da visão de Ezequiel, mas que também brota do lado aberto de Jesus, onde tudo pode ser transformado. Por onde este rio passar, tudo pode transformar, porque leva a vida do próprio Deus. E esta vida é o Espírito Santo de Deus, meus irmãos. E se nós não formos cheios do Espírito Santo, continuaremos como este deserto, como este mar morto que a primeira leitura nos fala. Mas é preciso deixar que esta água do Espírito Santo agora toque em nós. Que esta água do Espírito Santo faça reviver em nós a vida nova que Cristo veio nos trazer. A canção nova, ela foi criada por Deus, colocada no coração do Padre Jonas, para levar a todos a uma experiência pessoal com Cristo, na eficácia e no poder do Espírito Santo. Este é o carisma Canção Nova, levar esta experiência pessoal com Jesus, pela força do Espírito Santo. Se você pode, meu irmão, mesmo agora de manhã, às vezes a gente ainda sonolento, mas se você pode, levanta os seus braços e peçamos a graça do Espírito Santo sobre nós, esta água que está disponível para nós, esta água que está jorrando do lado aberto de Cristo, do seu coração, que veio nos trazer salvação. Por isso, peça, meu irmão, peça esta graça nesta manhã, peça que o Espírito Santo agora faça entrar como naquele templo, que foi ali se enchendo, entrando pelos tornozelos, pelos joelhos, até submergir aquele templo, que você seja agora inundado pela graça de Deus, pelo Espírito Santo. Por isso, batiza no Senhor com teu Espírito, encha no Senhor Jesus com teu Espírito, com os braços levantados, cante isso. Peça isso neste momento. Senhor, no teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Mais uma vez, todo este santuário, cante, batiza. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito, no teu Espírito, pois minha alma sedenta. Se você está sedento, diga: vem, ó água viva, ó água viva, ó água pura, ó água pura, fecundar meu coração. Cante isso mais uma vez com toda a força. Vem, ó água viva, clame esta graça, ó água viva, ó água pura, ó água pura, transformar meu coração. Cura-me, Senhor, no teu Espírito. Se você precisa desta cura, clame, pois meu coração ferido está. Peça esta cura. Cura-me, Senhor, no teu Espírito, pois meu coração ferido para terminar, está. Peça, vem água viva, vem, como aquele templo, água viva, o santuário é este templo agora, que esta água jorra água pura, para a sua vida, fecundar meu coração. Isso, com toda a força, vem, ó água viva, vem, ó água viva, água viva,
transformar. Ó água pura. Ó água pura, transformar meu coração. Como um gesto concreto, coloque as mãos sobre esta pessoa e diga para essa pessoa: receba a água viva do Espírito Santo de Deus. Receba a água viva Diga do para ela: Espírito receba Santo esta de graça, Deus. receba esta graça. esta força, Receba receba esta esta força. cura, receba esta cura. libertação, Receba receba esta libertação. esta água que brota do Receba templo. esta E o água santuário do Pai das brota do Misericórdias templo. é este santuário também desta visão do profeta Ezequiel, de onde jorra o Espírito Santo de Deus. Você crê nisso, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Então aplauda o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que age poderosamente em nossas vidas e em nosso coração.